Agora a questão 17. Um vagão de metrô desloca-se horizontalmente com aceleração A, sendo G a aceleração da gravidade no local. Em seu interior, presa no teto, encontra-se uma corda ideal de comprimento L que sustenta uma massa M pontiforme. Em um determinado instante, o vagão passa a se deslocar com velocidade constante, mantendo a direção e o sentido anteriores. Nesse momento, a aceleração angular A da massa M em relação ao ponto do vagão em que a corda foi presa é: letra A, alfa igual a zero. B, alfa igual a A sobre L. C, alfa igual a L sobre G, cosseno do arco tangente de A sobre G. D, alfa igual a G sobre L, cosseno do arco tangente de A sobre G. E é alfa igual a G sobre L, seno do arco tangente de A sobre G. Vamos à resolução da questão 17, onde nós temos inicialmente um vagão acelerando, né? Reparem que nesse caso ele está acelerando para a direita, né? Com uma aceleração A. Então por isso a bolinha, né? O pêndulo no interior do vagão, ele fica inclinado dessa maneira. Nesse caso nós temos algumas forças atuando nesse corpo. Nós temos o peso vertical e para baixo, né? Não vou nem colocar peso, já vou colocar direto M vezes G, né? Nós temos a força de tração no fio, na direção do fio para fora do corpo e junto ao corpo, certo? É a tração. E nós temos a força resultante nesse corpo, força resultante que atua no sentido do movimento, na mesma direção da aceleração. Força resultante é massa vezes aceleração, que faz com que o corpo fique nessa posição aí, né? Lembrando que o ângulo que ele chama de θ, né, que eu vou chamar de θ na questão, né, no caso, é esse ângulo aqui do teto, certo? Então nós vamos formar aí uma situação em que eu tenho um triângulo de forças. Reparem que esse triângulo de forças é bem simples. A força horizontal é massa vezes aceleração, né? A vertical, senhores, é o peso, que é mg. E a força inclinada, aí da questão, é a tração, né? Repare que a tração, ela forma com o peso lá em cima o ângulo θ. E aqui embaixo o peso forma com MA um ângulo de 90. Daí eu posso dizer que a tangente de θ é igual a cateto oposto, MA, sobre MG. Senhores, logo, tangente de θ é A sobre G, sendo assim, θ, em matemática, é o arco, né, a função inversa da trigonometria, é o arco tangente de A sobre G. Ok, meus amigos? Então, a primeira coisa que eu encontrei foi o ângulo formado entre o pêndulo e a linha vertical que compõe o movimento, tá? Já na segunda situação, é um momento aonde a velocidade ela passa a ser constante. No momento em que o vagão agora, né, tem velocidade constante, coloquei aqui a abreviatura de velocidade, né, vai ser o momento em que o pêndulo começa a oscilar, que aí ele vai começar a oscilar em relação ao vagão. Reparem que eu continuo tendo o teto do vagão, né? Eu continuo tendo a minha linha vertical, né? Ó. E é a partir desse momento que o pêndulo ele começa o seu movimento. Mas ele começa o movimento por quê, Douglas? Porque a velocidade passa a ser constante, meus amigos, e aí a resultante é zero no vagão. E aí é lógico, o corpo ele passa a ter, logicamente, que forças atuando sobre ele? O peso, que é vertical e para baixo, e agora nós temos somente a tração. Ó, só a tração e o peso, porque a força MA, que era resultante no sentido do movimento, a partir de agora ela não existe mais, né? Reparem lá que eu só tenho o peso que é mg. E a partir de agora, meus amigos,
o que vai acontecer? Ele vai acelerar tangencialmente, porque ele vai fazer um movimento pendular. Então, na verdade, eu tenho aqui uma linha que eu chamo de linha perpendicular ao eixo de quem? Do plano, certo? No caso é o fio, né? Essas componentes vão fazer com que aqui eu tenha um ângulo θ, logicamente aqui eu também tenho o mesmo ângulo θ. E aí nós vamos ter duas componentes do peso, uma que vai acelerar, né? Eixo Y, eixo X. Uma que vai acelerar esse corpo no sentido de quem? Do movimento, que no caso é descendo aqui, né? Ele vai fazer essa componente aqui, tá? E uma nesse sentido. Essa componente aqui, senhores, ela anula a tração, ou seja, a tração é P cosseno de θ. Já essa componente aqui, que é separada do ângulo, que é P seno, é que vai produzir uma aceleração tangencial a esse meu movimento. Então, essa P seno de θ, senhores, é que vai produzir uma força resultante no sentido da aceleração tangencial, que vai ser o sentido do P seno. Ok? Como eu sei que peso é massa vezes a aceleração da gravidade, senhores, então eu já posso cortar o m aqui com o m. Outra coisa também que é importante é que a aceleração tangencial, meus amigos, ela é facilmente calculada com a relação da aceleração angular, ou seja, toda a grandeza escalar, que no caso é a aceleração tangencial, é a grandeza angular vezes o raio. No caso, o raio, senhores, é o comprimento de quem? Do fio, é o L aqui do fio, né? É justamente o raio da minha trajetória, tá? Então agora ficou fácil, porque eu posso calcular a aceleração angular do meu movimento. Vou substituir aqui os valores. Como é que vai ficar, então, esses valores substituídos? Vamos lá. A gravidade é G, seno de θ é igual a alfa vezes L. Mas como eu quero alfa, senhores, é só jogar o L dividindo. Então vai ficar alfa é igual a G sobre L, que multiplica o seno de θ. Lembrando, senhores, que o seno de θ, meus amigos, é o arco, calculei aqui em cima, né? Cuja tangente é igual a A sobre G, né, meus amigos? Olha só que questão interessante, né? E o gabarito, meus amigos, da minha questão é a letra E, ok? Um grande abraço, senhores, e até a próxima questão, meus amigos.